E mostra muito essa ideia que você trouxe, Iri Barney, dessa relação do Batman com os Robins. Fez a gente parar pra pensar, um tanto quanto absurdo. O sujeito que é um ajudante, beleza, vou pegar aqui uma criança, vou ensinar ela a ser uma assassina aqui, ou não uma assassina, né, porque ele não mata, mas enfim, vou transformar numa máquina de combate essa criança, eu não vou dar o que ela precisa não vou dar uma família, não vou dar nada, eu vou dar treinamento de arte marcial, vou ensinar ela como mexer com arma. É meio esquisito, né, porque na verdade isso é uma adaptação que surge, que a gente sabe que o Robin surge nos quadrinhos para a criança se ver ali, a criança que tá lendo se vê no lado do Batman, e para quem o Batman tem que falar também, para que o Batman não fique no seu Batmóvel só nos pensamentos, né? Ele tem que explicar o que ele tá fazendo para alguém, então tem que explicar para um Robin, e esse Robin tem que ser uma criança, que é para a criança que tá lendo se identificar, e surge nos quadrinhos dessa forma, mas depois como é que você explica esse problema? Aí cria-se várias, e aí que é a melhor parte, porque você vai ter que justificar algo muito difícil, e como é algo muito difícil, não tem como não ser uma relação problemática. Eu tendo sempre a tentar a entender por que o sujeito está fazendo isso. Por exemplo, eu penso que o Batman, quando pega alguém para cuidar, ou se vê na condição daquele que vai dar cuidado, ele, como um sujeito quebrado e ferrado da cabeça, ele entende que família só não basta. Uhum. Gentileza só não basta. Então ele vai tentar dar as ferramentas que para ele funciona naquele momento. Você tem que ser capaz de se defender sem mim. Você tem que ser capaz de, sabe? Ele vai falar em termos discursivos, não só verbal, né? Mas em termos de prática mesmo. Ele vai falar, ele vai repetir, replicar e tal. Aquele vocabulário de ação na vida, né? Que ele tem. É o repertório que ele tem. Então não tem também como pedir do Batman uma coisa teve, né? Ele pode dar amor porque ele nunca teve, né? Ele não teve. Ele não seria um bom tutor. E assim, também, ele não quer talvez ser um bom tutor, né? Porque você tem o Alfred como alguém que é esse grilo falante, né? É essa voz da ponderação, é esse voz da mediação. E assim, cara, o filme mostra uma coisa muito importante pra mim, é a fragilidade desse Bruce Wayne e a fragilidade psicológica desse Batman. Porque facilmente ele acredita no Falcone, facilmente ele acredita na Mulher Gato, facilmente ele acredita no Alfred. Se tiver afeto ali no meio, se ele tiver frágil ali, o Batman detetive e a racionalidade, o filme mostra que meio que morre, e ele quer aceitar, ele quer entender, ele quer ser acolhido, ele quer ser, sabe, ele quer que a dor pare, e ele acaba aceitando, sem pestanejar, a versão do Falcone. I'm just here to unmask the truth about this cesspool we call a city. You're part of this too. Hey, stop! Stay still! How am I part of this? Oh, you're really not as smart as I thought you were. Bruce Wayne. Cara, aquela pessoa que aceita sem pestanejar a versão do Falcone não é o Batman. O Batman. Ele é a vingança. É o menino. É a criança, né? Que recebe ali do Falcone um toque no ombro ou algo assim, uma calma e tal. O Falcone é muito bem interpretado pelo John Turturro. Ele é aquele chefe de máfia paternal, gentil, não excede a voz, é delicado, é fraco, fino, não apresenta ameaça, assim como o Coringa, ou melhor, o Charada, né? São duas figuras vilanescas que não apresentam ameaça física. Ele é o mafioso aos moldes do Poderoso Chefão, é o padrinho. É a gentileza, que tá com o gato no colo, esse Poderoso Chefão, no caso, né? Mas falando disso, Iri Barney, que você trouxe aí desse Batman, que não é o Batman ainda, né? Que eu digo que é o filme da vingança, né? O filme do Batman, de fato. Que é o Batman que é isso, né? Porque a gente não é o Batman que a gente conhece. É o Batman que vai entrar na boate pra tirar pergunta e ele bate na porta da frente. Ele bate na porta da frente pra entrar. E aí, claro que vai dar problema, ele não vai conseguir lidar com isso. E todas as pessoas que ele tenta salvar, se eu não me engano, todas, sem exceção, dá errado, até o final do filme. Ele sempre chega tarde demais. Quando ele chega, até o Alfred, sobretudo o Alfred, quando ele chega, já chega tarde demais, já aconteceu a tragédia. Eu não consigo lembrar se a não ser no primeiro caso do filme, que ele tá lá no metrô e tal, depois disso parece que ele sempre chega tarde demais. Ele vai apagar um incêndio só, ele só apaga um incêndio, não resolve a situação. E no final ele percebe que para ele resolver, ele tem que mudar de tática, né? Que é o lance do sacrifício do herói que chama ele. Que aí ele se sacrifica, que ele corta a corda,
E aí ele cai e ele percebe que ser herói não é bater em mais pessoas, mas que ele tem uma outra função de ser herói ali. Então, pessoal, no final, um dos monólogos do Batman diz um pouco o que o Chris está dizendo. Olha só, estou começando a ver. Eu causei um efeito aqui, mas não o que eu pretendia. Vingança não mudará o passado, nem o meu, nem o de ninguém. Eu tenho que me tornar mais. As pessoas precisam de esperança, saber que tem alguém com quem contar. A cidade está com raiva, com cicatrizes, como eu. Nossas cicatrizes podem nos destruir, mesmo depois de curadas as feridas físicas. Mas, se sobrevivermos a elas, elas podem nos transformar. Elas podem nos dar o poder de suportar e a força para lutar. Mas enfim, eu acho que esse Batman aprendendo a ser Batman, né, que bate na porta da frente pra entrar, que sempre chega tarde demais. Você viu assim também, não? Poxa, eu não tinha pensado sobre isso, sinceramente. Faz algum sentido se você pensar em narrativa. Ele bater na porta da frente, ele bate 2 vezes como Batman, Batman, 2 vezes na porta. Tem lá os gêmeos, né, que tem nos quadrinhos e tal. Eu acho que para poder fazer a rima narrativa dele bater na porta da frente como Bruce, né? Que ele vai depois. É uma coisa da rima narrativa. E eu acho que em termos de formação desse anti-herói e tal, eu vejo o Batman muito mais como um anti-herói mesmo. Como em termos de formação dele, é importante a gente sentir essa aflição dele chegar depois, porque dá uma ideia importante para esse Batman, que é a ideia da frustração. Ele tá sempre sendo frustrado. E se ele conseguisse logo de cara, ele não teria o porquê de mudar, né? Então tem a coisa lá da bomba e tal. Aquela cena da bomba no pescoço do promotor, aquilo pra mim é maravilhoso. Por quê? Porque você vê que o Batman está sendo coautor da tortura. Porque ele quer saber quem é o informante. Ele tá vendo que o cara tá fudido, tá na merda, quase morrendo e tal, mas ele participa ali, ele tem um certo gozo ali de jogar com o Charada e ver o cara, tipo, ele dá a resposta, aí ele espera, ele dá a resposta. Você vê que tem ali um jogo que me parece muito prazeroso pro Batman, porque parece que o Charada é a mão da tortura e da violência e da morte que ele não consegue ser. Então ele joga. Então é assim que o Charada entende assim a relação entre eles, né? Eu sou o machado e você é a mão, digamos assim, você é a inspiração. O Charada ele mostra isso com uma relação de afeto e tal. Então, sim, ele tem que chegar sempre tarde, porque ele não pode chegar antes, né? O herói tem que ser isso, e ele entende no sacrifício final dele, né? Porque é muito simbólico, né? O símbolo, literalmente o simbólico, ele tira o símbolo como aquilo que corta um cordão umbilical, como aquilo que corta uma ligação, como aquilo que impede uma conexão de ser feita, e o símbolo permite acesso a isso, né? Então é interessante ele tirar o seu coração, ele se desfazer do símbolo, né, do bate-sinal, e usar isso para recriar ou criar uma nova conexão. Aquilo para mim é muito cordão umbilical, aquilo ali para mim é muito líquido amniótico, aquilo ali para mim é muito renascimento. Ele buscando o fôlego e aquela luz vermelha e tal, e etc. Ele servindo como guia. Quem dá a mão primeiro para ele é ele mesmo, porque é o órfão do primeiro assassinato. Então, quem ele estende a mão é para a prefeita. E ali é uma coisa institucional, o Estado, o Batman. Mas quem vem para ele é a criança, cara. Criança. E tipo, ali ele tem um resgate. Ali ele tem um fechamento de ciclo que o filme inicia lá no começo, né? E, obviamente no início. E aí ele percebe que não pode mais ser só apenas vingança, tem que ser esperança, mas essa esperança tem a ver com uma ideia de é preciso poder sonhar. Isso em termos de análise mesmo, tá? Você tem que poder viver uma vida que você possa sonhar em ter a sua casa, em mudar o apartamento, em comprar uma comida melhor e tal. Então, ser a esperança, para além de apenas o medo, é fundamental para que você tenha essa massa de Gotham junto com você. Porque senão, cara, você vai lutar 2 vezes contra a massa de bandidos e contra a massa da população, que vai acontecer o que aconteceu no metrô. O cara que ele estava salvando tem medo dele. Porra, aí não dá, né? Aí qual é o papel disso? Né? Não me bate, não, irmão, tô te salvando, tu não entendeu? Realmente, porque ele não tá falando um signo legal que a pessoa realmente não vai entender, pô.
acho que o lance do sacrifício também nessa cena que você falou, do cordão, que ele corta do fio, tudo isso, acho que isso tudo pra mim é movido também pelo sacrifício, que é o fundamento do herói. No fundo, o herói é sacrifício. Jesus Cristo é o sacrifício, que é o herói da civilização. Então é isso, a ideia do sacrifício, ou seja, eu vou me entregar aqui, né? Eu vou cair aqui e eu preciso fazer isso, eu preciso me sacrificar, a gente sabe se ele ia viver depois daquilo, né? E isso que eu acho que é também esse nascimento. Eu tô muito otimista para os filmes seguintes, porque eu acho que tá um caminho legal. E outra coisa que foi uma coisa surpreendentemente boa, que é isso, né? A interpretação do Robert Pattinson muito bacana, essa coisa do atormentado muito bem trabalhado, para mim supriu a coisa do noir, que talvez nos filmes seguintes aí venha até porque para ser essa coisa detetivesca, noir, normalmente espera-se alguém mais experiente, que saiba do que... Não é uma coisa de quem tá aprendendo. Mas é isso. O que você achou, assim, em linhas gerais? O que você espera pro futuro dessa franquia aí? Eu concordo totalmente com você nessa questão de que é um universo bem promissor. Por um primeiro filme, é raras as vezes que você vê um primeiro filme tão bem estabelecido. Pra mim é melhor. E um universo sólido. Isso. Né? Você tem para onde ir, você tem pontos de partida, você tem fechamentos e inícios de ciclo, é sólido. Sem querer fazer comparações, mas já fazendo, pra mim é bem melhor do que o Batman Begins, o primeiro da trilogia do Nolan. Eu não gosto muito do Batman, pra mim o Cavaleiro das Trevas, que é o do meio, é o que realmente chamou a atenção e tudo, mas nem o primeiro nem o terceiro, eu acho que, pra falar a verdade, o meu preferido ainda é o de 89 do Tim Burton, é o meu preferido. Assim, eu acho que aquele Coringa do Jack Nicholson é muito bom. O Michael Keaton também e é uma coisa que estava inaugurando também, né? Inaugurou esse gênero de cinema. Já existia Superman, é claro, na década de 70, né? Mas inaugurou Batman e puxou também uma fileira importante. Mas é isso, eu também acho que é muito promissor. Eu acho que como o primeiro normalmente é mais difícil de fazer. Nessa forma que se faz trilogia hoje, o primeiro filme, como normalmente é a origem, é mais de acertar a conta para explicar e aí depois se desenrola outras coisas. E esse primeiro já é muito bom, né? Já é muito bom. Acho que tem tudo para os seguintes serem melhores, serem até mais interessantes. Mas é isso. Quer falar mais alguma coisa, Eribane? Algo que ficou de falar aí, que deixou, gostaria de falar? Não, cara, eu quero agradecer. Não esqueçam aí de passar lá no canal, no Filodoxia, esse nome bizarro, esse nome estranho. Também aqui na Coruja Diurna, tanto no Instagram também, quanto no YouTube. Nós dois, assim, é legal a gente poder pensar filosofia e outras áreas a partir da cultura pop e tentar tirar um pouco esse véu, ou ir para trás, ou desvendar o véu de Maia, como diria Schopenhauer. A partir da cultura pop, das séries e filmes, a gente tentar pensar signos e questões para além. E não necessariamente que a gente é cabeçudo, não, cara. Tá lá. Assim, tá tudo lá. Por exemplo, Matt Reeves e a questão do roteiro, um jeito de não fazer de novo a origem do Batman no beco e os pais morrendo, foi fazer a questão do órfão e da morte em outro personagem. Olha aí que sacada legal e tal. Então, como eu falei, é um universo muito bem estabelecido. Eu quero agradecer aqui, Cris, pela oportunidade. Vamos fazer o primeiro de muitos collabs aí. Tem muita série, muito filme bom aí. Essa live vai bombar ao vivo e depois no gravado. Muito obrigado de antemão a você que assistiu, você que ficou aqui com a gente até agora na velocidade 2x, sim, que eu sei que você acelerou, né? 1.25 e tal. Se você acelerou muito, dependendo da minha fala, você perdeu, porque eu falo às vezes muito rápido, hein? Olha lá, fica de olho. Mas enfim, muito obrigado a você que acompanhou até aqui e obrigado mais uma vez, Cris, e a todos que estão e estavam aqui com a gente. Valeu, Iribarne, é um prazer, como sempre, tê-lo aqui. E vamos fazer sim mais coisas. Você que está nos ouvindo, muito obrigado, chegou até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, se inscreve no Iribarne também. Curte aí, porque ajuda muito a gente. Um abraço, nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.